Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos vultos do movimento espírita no Brasil. Luiz Olímpio Teles de Menezes, professor Américo Montanini, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Eurípides Barçanufo, Caibar de Souza Schutel, Francisco Peixoto Lins, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier e outros nomes. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se renova, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus está no mar, Deus está na terra, no fogo e no ar. Deus está presente em todos os momentos de nossa vida. E com certeza, Deus aqui está. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se renova, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Com muita alegria, nós estamos iniciando o nosso estudo de número 39 da série Espiritismo, um olhar. É o nosso penúltimo estudo. Por isso, nós colocamos essa música de início, Deus está aqui, na voz de Gerôncio, nosso amigo cantor aqui de Juiz de Fora. Eu quero agradecer muito a Deus, por esse trabalho, por estarmos nesse finalzinho do trabalho. Por isso, agradecemos a Deus. E sempre fazendo essa informação, sempre trazendo para nós essa informação de que Deus está aqui. Está em todos os lugares, está em nossos corações, está gerenciando a sua criação. Ele é o tudo no todo. Então, tudo que você pensar em termos do que você vê, do que você percebe, Deus está presente, Deus está aqui. E dentro de nós, numa proposta para que sejamos cada vez mais espíritos conscientes dessa realidade e que passemos a orientar por Ele, sempre por Ele, para que nós estejamos naquela condição de filhos conscientes de Deus em nós. Por isso que Deus está aqui. Nosso estudo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre grandes nomes do Espiritismo. É claro que nós não vamos colocar todos, são muitos os nomes de pessoas que trabalharam herculeamente para que o Espiritismo chegasse aqui no Brasil, para que ele se estendesse aqui no Brasil. Foram grandes nomes, grandes pessoas, homens, mulheres, que fizeram esse trabalho, que hoje estão, com certeza, colhendo seus frutos, mas também continuando a sua tarefa. E que nós aqui, enquanto espíritas, possamos honrá-los, possamos buscar neles as inspirações para realizar também o trabalho que nos compete. O Espiritismo é algo muito grandioso, como diz Allan Kardec, na introdução ao livro dos Espíritos, no item 8, o Espiritismo é coisa séria para ser exercido por homens ou por pessoas sérias. Então, este é o nosso entendimento de Espiritismo. Algo muito sério, algo muito contundente, algo muito
renovador e revolucionário dentro dos conceitos do homem, dentro da sua posição enquanto espírito em processo evolutivo, vivendo na Terra. Outros planetas, certamente, têm as suas diretrizes, têm os seus cristos e têm as suas orientações. Aqui para nós, no planeta Terra, onde nos situamos, é o que nos compete entender. Então, aqui, o Espiritismo chegou no século XIX para preparar este homem, esta mulher, para os séculos vindouros. Que possamos, então, nós, todos nós, fazer como que aqueles grandes nomes do passado fizeram, deixar gravado aqui a nossa história, não como alguém importante, né, que revolucionou a vida, nada disso, mas como alguém que quis fazer algo de diferente e fez. Então, eu convido você para pensar seriamente sobre isso. Esse trabalho, ele compete a cada um de nós. Onde você esteja, na sua casa, no centro espírita, no seu trabalho, na via pública, onde você estiver, seja um representante e uma representante digna e digna do Espiritismo, porque você vai ver os frutos que você vai colher lá na frente. Então, abracemos essa doutrina, sabe? Não só superficialmente, com rótulos, nada disso, mas com certeza, com convicção. E vamos observar que lá, num determinado momento, que vai ser aqui mesmo a nossa encarnação, nós vamos sentir esse fio dourado nos ligando à verdade, nos ligando à nossa libertação espiritual. Então, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que é o penúltimo, como disse, da série. Hoje vamos trabalhar esses conceitos, né? Espiritismo Olhar, estudo 39, vultos do movimento espírita no Brasil. Como é bom pensar nessas pessoas e refletir em tantas outras que incansavelmente trabalharam para a solidificação do espiritismo no Brasil. Que sejamos nós, como disse, né, também essas criaturas que trabalham, né, com força, com certeza, para solidificar o espiritismo no Brasil, enquanto nós estamos encarnados. Depois a gente vai fazer outras coisas, vai viver outras possibilidades, mas agora nos compete esse trabalho. Então, nós estamos todos convidados. Somos os trabalhadores da última hora, como diz a parábola, mas que o sejamos com dignidade, com força, com determinação, sabe? Sem ficar ouvindo conversas assim que não vão adiantar nada. Convido você a ler, a estudar a carta de Paulo de Tarso aos Gálatas, que aquela comunidade era cristã, mas estava tendo algumas influências externas, principalmente dos judeus, do judaísmo. E então Paulo escreve para eles uma carta muito interessante. E nela ele vai dizer: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então que possamos também, quem sabe, falar assim, não é? Bom, aqui tem alguns nomes que nós vamos falar, né? Estudar um pouco, né? Então vamos lá. Chico Xavier, todo mundo conhece. Ivone Pereira do Amaral, trabalhadora impressionante, deixou uma obra esplêndida, né? Memórias de um Suicida, mas também outras obras, como nós vamos ver. Eurípides Barçanufo, que foi esse baluarte lá do Triângulo Mineiro, que deixou uma história belíssima escrita de dedicação, de mediunidade, de orientação pelo colégio, né, que ele criou. Então, Bezerra de Menezes, esse, então, nós dispensa qualquer comentário, o nosso grande amigo da atualidade, que nos ajuda, que nos protege e que atende aos nossos pedidos, ele com a sua equipe. Obrigado, doutor Bezerra de Menezes. Agora nós temos Olímpio Tales de Menezes, que foi o que iniciou mesmo, né, o espiritismo no Brasil. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, mas foi através do seu trabalho, através da sua dedicação, que o espiritismo chega no Brasil, lá em 1875, mais ou menos. Depois nós vamos estudar Cairbar Schutel, lá de Matão, no interior de São Paulo, um baluarte do espiritismo naquela região, que certamente foi o modelo para as cidades próximas, para aquele interior de São Paulo.
O Divaldo Franco está aqui ainda conosco, nesse momento, em 2022, que nós estamos gravando esse programa, esse vídeo. Ele está conosco, está encarnado, é um trabalhador, um tribuno exemplar, né? Com uma ficha de trabalho assim, invejável, com o trabalho da Mansão do Caminho que ele criou. E impressionante, né, o trabalho do Divaldo Franco, que Deus o abençoe sempre. Aqui está Peixotinho, né, que foi uma pessoa muito interessante, né, dentro da sua função de médium de materialização, né, fez muito trabalho nesse campo. Também o Hermínio de Miranda, que está aqui conosco, que foi um outro trabalhador, um escritor, deixou uma obra vasta e muito importante dentro do movimento espírita. O José Herculano Pires, que era lá de São Paulo, deixou também aí mais ou menos 80 livros escritos por ele, né? E muito bom, o trabalho dele é muito profundo, muito profundo. Uma pena que o movimento espírita lê pouco Herculano Pires, mas se você puder, comece a ler, né? Ele tem obras assim exemplares, como Vampirismo, como o estudo sobre o espírito, né? A filosofia na visão espírita. Vale a pena você estudar Herculano Pires. Temos os trabalhadores atuais, né? Que podemos nos colocar entre eles. Estamos aqui nessa luta, conversando em torno da casa espírita, buscando algum entendimento entre nós para que a gente possa fazer alguma coisa. Aí se reúnem crianças, jovens, adultos, idosos, todos aí nessa busca desse movimento, né, de realização das tarefas espíritas. Que você, que eu, que todos nós possamos entender isso, possamos buscar essa informação, né, e fazer dessa informação algo assim muito, muito superior em nossas vidas. Que o Espiritismo seja um ponto referencial em sua vida. É o que eu digo para você. Depois de décadas estudando, né, e participando do movimento espírita, o que eu posso te dizer é isso. Estude, trabalhe, não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa em que lugar você esteja, importa que você esteja a serviço de Jesus, difundindo essa doutrina que ele colocou aqui para nós, em nome do Espírito da Verdade, que pode ser o próprio Senhor Jesus, acredito que seja, e possamos nós, minha gente, trabalhar em nome do bem. Isso eu estou dizendo para vocês assim, não é que eu queira dar uma receita para vocês, não é isso. Eu também estou nessa luta. Também dedico, né, agora como aposentado, mas sempre me dediquei. Por quê? Porque eu entendi o valor dessa doutrina. Talvez vindo aí de muitos e muitos séculos, né, de busca, de procura, de erros, e de repente você se depara com essa doutrina, como diz Allan Kardec. Então a gente tem que ser pessoas sérias dentro desse contexto de estudo e de divulgação do Espiritismo. Então, vultos do Espiritismo no Brasil. Vamos pensar o primeiro, né? O Espiritismo chega aos poucos no Brasil. A princípio, através da homeopatia. Depois, pelas experiências das mesas girantes, como vimos em estudo anterior, e finalmente, na Bahia, em Salvador, na residência do senhor Olímpio Teles de Menezes, que inaugurou o primeiro centro espírita brasileiro na noite de 17 de setembro de 1875, desculpe estar errado aqui, de 1875, com o nome de Grupo Familiar do Espiritismo. Então, começou ali, o movimento espírita inicia com o Olímpio, né? Lá na Bahia, em Salvador, quando ele cria a primeira casa espírita, com o nome de Grupo Familiar do Espiritismo. Né? E, a partir dali, nomes importantes foram surgindo para dar força e vida ao Espiritismo em nossas terras. Neste estudo, vamos conhecer alguns desses nomes. Claro que foram muitos,
e muitas vezes anônimos, aos quais prestamos nossas homenagens. Aqui colocaremos os que mais se destacaram em suas entregas ao movimento espírita brasileiro. Eu pensei muito de se faria ou não esse trabalho, esse estudo, porque tanta gente maravilhosa, tanta gente anônima, e tiveram aqueles que os nomes ficaram aí na história. Mas eu já falo para esses espíritos que trabalharam ardorosamente no movimento espírita do Brasil, que me perdoe por, às vezes, não colocar o seu nome aqui. Mas agradecemos a todos eles, a todos eles. Eu fui em muitas cidades brasileiras, eu fui a muitos centros espíritas para realizar palestras, mais de uma centena de centros. Eu pude observar quanta abnegação eu encontrei nos trabalhadores espíritas, às vezes lá naquele cantinho que ninguém conhece. Então, a essas pessoas todas, eu deixo o meu preito de louvor e de gratidão. Bom, Olímpio Teles de Menezes, ele é de 1828 a 1893. Ele desencarnou com 65 anos. Bom, é considerado o pioneiro do espiritismo aqui no Brasil, além de ter sido o pioneiro na constituição do primeiro centro espírita brasileiro. Teles de Menezes detém igualmente a primazia de constituir a imprensa espírita no Brasil. Em 8 de março de 1869, Luiz Olímpio Teles de Menezes anunciou, através de um discurso proferido no Grêmio de Estudos Espiríticos da Bahia, o aparecimento do jornal O Eco de Além Túmulo, que foi o monitor do espiritismo no Brasil. Aí está ele, o número 1, né, primeira edição do Eco de Além Túmulo, criado, então, por Olímpio Teles de Menezes, no século XIX ainda. Bom, colocamos um pouco mais sobre ele, né, o jornal, o Eco de Além Túmulo, ano 1, número 1, julho de 1869. Aí está primeiro o noticiário, o primeiro jornal espírita do Brasil. Então, se você não conhecia, está aí a informação. Né? Julho de 1869, criado por Olímpio Teles de Menezes. Ainda sobre Olímpio Teles de Menezes, também foi o primeiro presidente da Associação Espírita Brasileira que visava o desenvolvimento moral e intelectual do homem nas largas bases que cria a filosofia espirítica e a exemplificação do sublime e celestial preceito da caridade cristã. Considerando sua missão cumprida na Bahia, Luiz Olímpio Teles de Menezes transferiu-se para o Rio de Janeiro e aí na rua Barão de São Félix, com 65 anos de idade, desencarnou no dia 16 de março de 1893. Então, Olímpio Teles foi esse grande baluarte do espiritismo, dando início à sua divulgação aqui no Brasil, aos seus estudos. É bem verdade que o Brasil, a imprensa não recebeu bem o espiritismo. Há notícias, né, de pessoas combatendo sem conhecer o espiritismo, escrevendo coisas não muito elegantes, né? Porque não sabiam, não conheciam. Então, imagina o que essas pessoas do início sofreram com isso. Então, foi muito lamentável aqueles companheiros e companheiras que, naquela época, sem conhecer o espiritismo, tentaram colocar embargos, associando o espiritismo a obras de demônios, satanás, diabos. Isso não existe, né, minha gente? Precisamos amadurecer a nossa psique, os nossos sentimentos, as nossas emoções, pensamentos, palavras, ações. Isso não existe. Deus jamais criaria espíritos destinados permanentemente ao mal para perturbar a vida daqueles que querem ser bons. Isso não existe. Foi uma lamentável atuação daquelas criaturas. Infelizmente, até os dias de hoje, a gente ouve algum respingo daquele passado. Pessoas desavisadas, que não sabem, que não entendem, que nunca leram nada do espiritismo, dão as suas opiniões
muito simplórias, né? Infelizmente, ainda ganham ou conseguem ouvidos para ouvi-los. Cuidado, minha gente, você que de repente gosta de falar mal sobre o Espiritismo, estude o Espiritismo primeiro. Né? Como é que eu vou falar mal de Aristóteles se eu nunca estudei Aristóteles? Né? Como é que eu vou falar mal de Hesíodo, de Homero e de tantos outros do passado histórico desse planeta se eu nunca os estudei? Se eu nunca busquei nada sobre eles? Então, se você vai falar do Espiritismo, primeiro você estude. Eu te falo uma coisa, estude 5 anos no mínimo. Estude as obras básicas, estude as obras de André Luiz, de Emmanuel. Aí sim você terá alguma condição de dizer alguma coisa. Aí, se você provar para nós que nós estamos errados, aí nós vamos passar a vivenciar o que você sabe, o que você prega. Mas antes disso, estude. Isso é questão de hombridade, de lealdade a Jesus. É o que eu digo a você depois de mais de 40 anos estudando Espiritismo. Eu só estou te pedindo para estudar 5 anos. Mas estudar mesmo, né? Não é ler assim, não passando, é estudar. Professor Américo Montagnani. É muito pouco comentado nessa criatura. Ele é de 1897 a 1966. Ele desencarna com 69 anos. Né? Qual foi a história dele? Na história do Espiritismo paulista, este é um nome de destaque. Foi presidente da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, uma instituição que prestou inestimáveis serviços ao Espiritismo, numa época em que ele ainda era mal interpretado e olhado por muitos com reserva. É o que eu estava falando antes. Então, essas criaturas surgiram naquela época com uma força imensa para dar continuidade a essa proposta divina que é a terceira revelação dos céus ao homem. Né? O trabalho do professor Montagnani foi virtuoso no campo da divulgação espírita. Contudo, trabalhava em silêncio, cumprindo a sua missão junto a grandes médiuns da época. Vejam vocês, o trabalhador anônimo, aquele que faz, né, a sua parte, cumpre a sua parcela, sabe? Ainda voltando àquele tema, né, de quem combate o espiritismo, olha, eu respeito muito a sua religião, muito, seja qual for. Sabe por quê? Porque as almas, elas transitam aqui nesse planeta do primitivo para o homem espiritualizado. É o trânsito da alma aqui neste planeta. Nesses milênios, nesses séculos, né, nós estamos fazendo isso. Então, há momentos em que eu preciso de uma orientação religiosa, há momentos que eu preciso de outra. Porque eu não posso, o homem não pode perder esse vínculo com a religião, que é o vínculo dele com o sagrado. Agora, cada religião tem o seu valor, tem o seu poder, tem a sua estrutura. Então, não é ficar digladiando um com o outro, é exatamente entender isso. E fazer a tua religião ser a melhor possível, sabe? Não é combater a religião do outro. Eu tenho a minha casa, então eu vou cuidar da minha casa. A casa do outro é do outro. Se ele gosta de botar um jardim na frente, ou se ele gosta de colocar um pomar, ou se ele gosta de não colocar nada, uma areia árida, isso é dele. Então eu tenho que pensar seriamente nisso para que eu não arrume problemas para mim lá no futuro. Passando a página ainda, 1897 a 1966, professor Américo. Além de divulgador do Espiritismo, procurava minorar as dores daqueles que o procuravam em seus momentos difíceis. Dotado de notável senso de responsabilidade, comedido em suas atitudes, leal, de invejável integridade moral, tornou-se de direito e de fato um dos baluartes no campo da divulgação do Espiritismo no estado de São Paulo. Eu acredito que pouca gente já ouviu falar do professor Américo, né? Mas aí está o nosso pleito de gratidão a este trabalhador, com certeza ainda na espiritualidade, fazendo o seu trabalho, ou reencarnado, a gente não sabe,
Mas uma coisa a gente sabe, é uma alma em trânsito para Deus, como todos nós somos. Né? Agora, o professor Jorge Andréia dos Santos, esse homem viveu 101 anos, de 1916 a 2017. Vejam vocês, eu cheguei a conhecer, a participar de um trabalho dele, de ler suas obras, tenho algumas de suas obras. Ele é realmente uma pessoa de um conhecimento imenso, né? Ele fundou, no Rio de Janeiro, a Associação Científica do Espiritismo, se não me engano, lá na Francisco Xavier, número 619, né? Onde funciona também o Centro Espírita Regeneração, ali no Maracanã. Então, foi um trabalhador assim, de um conhecimento enorme. Né? Então, nós vamos pedir à nossa irmã Antonieta, que é do Rio de Janeiro, que nos fale sobre esse incansável e lúcido trabalhador de Jesus. Minha irmã, por favor. Já que estamos falando sobre grandes vultos do espiritismo no Brasil, não podemos deixar de falar sobre o psiquiatra, escritor e expositor espírita Dr. Jorge Andréia dos Santos. Era baiano de Salvador e nasceu em 1916. Ele começou a ler os livros da biblioteca do pai, eram cerca de 100 mil livros, já aos 14 anos de idade. Mas foi no Ceará que teve seu primeiro contato com o espiritismo. Levaram-no para assistir a uma reunião mediúnica e percebeu no médium um processo psicológico. Começou a ler a respeito de psicologia, psiquiatria. Foi o processo mediúnico que lhe chamou a atenção para a psiquiatria e para as questões de mediunidade. A produção literária de Dr. Jorge Andréia iniciou-se ao final da década de 60. Em 1967, aos 51 anos, publicou o livro Novos Horizontes nas Distonias Mentais, sobre fenômenos espíritas. Seguiram-se Energias Espirituais nos Campos da Biologia, Enigmas da Evolução Energética do Psiquismo, Fronteiras da Alma, Forças Sexuais da Alma, Psicologia Espírita, Visão Espírita nas Distonias Mentais, Nos Alicerces do Inconsciente, Psicologia Espírita e Busca no Campo Espiritual pela Ciência. Por aí, dá para perceber o trabalho desse espírita de renome e que muito contribuiu com suas obras e oratórias para a consolidação científica do espiritismo. A ele, nossa gratidão, respeito e admiração por tudo que fez e deixou para ser estudado e pesquisado. Jorge Andréia dos Santos recebeu em 2009, aos 93 anos de idade, as homenagens e o respeito dos espíritas nacionais e internacionais, como, por exemplo, a homenagem prestada pelo programa Novos Rumos, na Rádio Rio de Janeiro, no dia 27 de agosto daquele ano. Desencarnou no Rio de Janeiro em 1º de fevereiro de 2017, aos 101 anos de idade. Agradecemos a nossa irmã Antonieta, né? Muito obrigado, amiga. E agora, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele é de 1831 a 1900. Ele viveu 69 anos como encarnado aqui, na sua última encarnação. Né? Então, desejando ser médico, Bezerra parte para o Rio de Janeiro em 5 de fevereiro de 1851. Ele nasceu no Ceará, né? Com parcos recursos financeiros, mas com muitos sonhos. Doutorou-se em medicina aos 25 anos de idade pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ele foi eleito membro da Academia Imperial de Medicina e nomeado cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército em 1858, quando passou a assinar o seu nome sem o Cavalcante. Né? Então, Adolfo Bezerra de Menezes. Ele não quis mais o Cavalcante. Bom, continuando, né? Desde o início de sua vida profissional, ele só cobrava de quem podia pagar. E a maioria da sua clientela era de gente necessitada.
não recebia contribuição financeira, mas sim muita gratidão e amor que o fizeram querido pela comunidade local. Elegeu-se vereador pela primeira vez em 1861, reeleito em 1864, para depois tornar-se deputado federal em 1867 e membro da Comissão de Obras Públicas. Você vê o valor do trabalhador, né? É assim, ele trabalha nas várias áreas, mas nunca deixa o seu fundamento cristão apagar. Veja um exemplo de Paulo de Tarso, que onde ele ia para fazer as pregações dele, ele sempre buscava estabelecer-se ali com a sua tenda, fazendo sandálias, arreios, ele trabalhava com isso, ele sempre buscava ter o seu ganha-pão. Ele não achava justo viver sob a guarda, né, dos irmãos ali, do movimento espírita, do movimento cristão iniciante. Então, esses trabalhadores chegam fazendo isso, eles cumprem as suas tarefas profissionais, familiares, sem nunca abandonar o seu objetivo, que é de fazer com que as pessoas tenham vontade, tenham amor, tenham interesse na obra do Senhor Jesus. Porque a obra do Senhor Jesus, ela existe, né? A obra do Senhor Jesus, ela é alguma coisa de extraordinário. Você imagina o que é você pegar uma bola ígnea, né, uma bola de fogo saída do sol, e transformar aquela bola de fogo no mundo habitável? Isso é a obra de Jesus. Então, tem trabalhadores que estão desde o início, há 4 bilhões e meio de anos com o Senhor Jesus trabalhando, fazendo as coisas acontecer. Aqui tivemos botânicos, aqui tivemos zoólogos, aqui tivemos químicos, físicos, enfim, tudo que você pensar de conhecimento humano trabalhou com Jesus aqui. E o trabalho de Jesus permanece, continua e vai cada vez mais ficar pleno aqui no mundo. Então, nós temos essa possibilidade. Eu sou um trabalhador que cumpre as minhas funções, que cumpre os meus deveres, né, enquanto um trabalhador profissional, uma trabalhadora, não é? Mas eu estou engajado também no trabalho de Jesus? Ou eu vou lá só para fazer uma médiazinha com Deus? Isso a gente tem que entender. Será que eu estou engajado mesmo? Eu quero trabalhar com Jesus? E se eu quero trabalhar com Jesus, eu estou disposto a cumprir aquilo que Ele me determinar? Onde Ele me colocar, eu me sentir florido, né? E dando frutos? Então, minha gente, tem um trabalho comum aqui do mundo que nós temos que manter as nossas necessidades materiais. E tem o trabalho de Jesus, que é o trabalho de fazer o homem crescer para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo, que está no Evangelho de João 14 ou 15, é interessante a gente analisar. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por ele. Então, há um trabalho nesse meio aí. Meu pai trabalha até agora e eu também. Então, quer dizer, você quer ser um trabalhador de Jesus? Trabalhadora de Jesus? Você já parou para refletir sobre isso? Já pensou seriamente sobre isso? Ou você só está pensando na sua sobrevivência, na sua casa, no seu cantinho, nas suas realizações pessoais? E, às vezes, você vai lá uma vez por semana no centro espírita, ou faz uma coisa, outra, ou você já se entregou mesmo, de corpo e alma, ao trabalho do Senhor Jesus. Não se preocupe que você não vai passar fome. Não se preocupe que você não vai morrer trabalhando para Ele. E mesmo que você morrer, você vai ouvir, né, na ressonância da sua alma, aquela colocação sábia, impressionante de Jesus, que eu quero deixar aqui para vocês, para que vocês não tenham receio de serem trabalhadores de Jesus e de, por acaso, né, virem a desencarnar, né? Então, eu vou dizer para vocês aqui algumas coisas que Jesus falou. Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Quem tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, na realidade, a manterá. Eu vos asseguro que, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada
e a outra deixada. Então, se você é trabalhador do Mestre Jesus, fique tranquilo. Se você estiver numa cama, você será levado para os planos superiores. Em Mateus 10, 39, nós vamos ouvir, né? Vamos ler. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a achará. Em Marcos 8, 35, nós vamos ler. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Em Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E ainda em Lucas 17, 34, eu vos asseguro, isso já lemos, né? Que naquela noite, 2 pessoas numa cama, uma será levada e a outra não. Em João 12, 25, aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que desapega a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Aí estão, né, gente? As orientações do mestre dos mestres, daquele que tem toda a história de todos nós. Então não tenha receio. Trabalhe, entregue-se. Não estou dizendo para você ir para a boca dos leões, né? Para ser arrastado em circos com animais pegando fogo e desesperados, e você também em fogo. Não estou pedindo isso. Ninguém está pedindo isso a ninguém. Está só pedindo a sua lealdade ao Evangelho de Jesus. A sua sinceridade e a sua integração definitiva a esse trabalho. Porque se nós quisermos ficar aqui preservando nossas vidas pequenas, só para o dia a dia, com medo, morrendo de medo de tudo, nós não vamos conseguir nada. Agora, se a gente criar uma estrutura de tal maneira que eu confio plenamente em Jesus, ele vai me conduzir para onde eu merecer ir. E eu serei sempre bem recebido por aqueles que trabalham com ele. Guardem isso com vocês. Eu gosto muito de citar, né? Fazer essas citações, porque isso pode alertar muitas pessoas. Podem alertar muitas pessoas. Preste atenção no que a gente acabou de dizer. Depois, se você quiser, você volta aí o vídeo e anota as citações dos evangelistas, né? Onde eles estão, e você pesquisa, tá? E tira a sua conclusão. Passando a página, 1831 a 1900, Dr. Bezerra de Menezes, desencarna com 69 anos. Então, ele figurou-se em lista tríplice para uma cadeira no Senado, no período de 1879 a 1880. Ele foi presidente da Câmara Municipal, né, aí do Rio de Janeiro, cargo equivalente ao de prefeito e deputado federal. Veja onde ele chegou na política. Né? Como político, sempre foi defensor da liberdade, ele era abolicionista e procurou regular o trabalho doméstico. Também já alertava seus pares a respeito da poluição existente no Rio de Janeiro. Contudo, desencantou-se com a política e a abandonou. Não era para ele. Aliás, não é bem assim. Ele tinha cumprido a parte que competia a ele, né, gente? A gente tem ciclos. Não é assim? As nossas vidas, às vezes, não dão uma guinada. Então, a gente está indo muito bem, de repente, para, que acabou, vamos fazer outra coisa. Foi o que... A minha vida foi toda assim. Sempre eu fazia uma coisa, depois passava para outra, e o importante é você fazer bem onde você está situado. Ser o melhor possível. Não para se mostrar para ninguém, mas para você aproveitar a tua encarnação. Sabe? Se você está desanimado, triste, desanimada, eu não gosto de fazer isso, enquanto você estiver assim, isso vai continuar na sua vida. Ou então você será um desertor, que é pior ainda. Então, trabalhe, floresça onde Deus te plantou. Essa que é a mensagem que eu deixo para você. Conhece o Espiritismo ao ler um exemplar do Livro dos Espíritos, ofertado pelo também médico e amigo Joaquim Carlos Travassos, que havia traduzido a obra para o português. Após ler a obra e identificar-se profundamente com ela,
diz que já era espírita inconsciente. Nada mais natural, pois seus exemplos de amor ao próximo sempre estiveram presentes, desde que nunca deixou de repartir com os outros seus recursos materiais. Aí já é o espírito, minha gente. As histórias do Dr. Bezerra de Menezes você pode encontrar no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Gama. É um livro bem antigo, mas você encontra ele talvez em PDF, ou encontra aí em alguma biblioteca, em algum sebo, ou mesmo em alguma livraria. Então, vejam vocês o trabalho dele. Ele deu o anel dele de formatura para parece que um senhor comprar alguma coisa para casa, parece-me que para realizar o sepultamento do corpo da mulher dele. Uma vez, quando ele não tinha nada nos bolsos, um homem chegou para ele dizendo: doutor Bezerra, a minha mulher está muito mal, eu não tenho dinheiro para comprar remédios, né? E aí o doutor Bezerra enfia a mão nos bolsos, não tem nada, 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 né? Aí ele fala assim: o que é que eu faço? Né? Então ele dá um abraço no homem e fala assim: leve esse abraço para sua mulher em nome de Maria Santíssima. E o homem foi, abraçou e a mulher se curou. É isso, né, gente? Ele arrumava alunos, enquanto ele estudava medicina, ele arrumava alunos para dar aula, porque não tinha dinheiro. O aluno pagava antecipadamente e não aparecia lá. Sabe? Às vezes ele não tinha nada, nada para deixar em casa, na despensa, né? Quando ele chegava à noite em casa, a mulher dele dizia assim: pois é, o Adolfo, não era necessário você comprar tanta coisa assim, não. Aí foi o quê? Não, olha a quantidade de coisas que foi entregue aqui pelo mercado. E nem sabia quem comprava para ele. Então é assim, é uma história, minha gente, de entrega. É aquilo que a gente leu antes. Se você quiser salvar a sua vida, se você está lá preocupadinho, não, eu tenho que fazer desse jeito, sabe por quê? Porque senão vou passar fome quando eu ficar velho. Aí você fica velho e morre. Né? Tem gente que guarda dinheiro, depois gasta tudo com remédio. Né? Porque ele não energizou seu corpo convenientemente. Isso é científico, isso é estudado. Se você não conhece, participe aí do nosso estudo, do curso O Homem Multidimensional, que está aqui no playlist do Gresg, que você vai ver muita coisa interessante sobre energias. Então, vamos cuidar desses conhecimentos, sabe? Eu digo isso para você, meu amigo, minha amiga, finalizando esse trabalho, né? Eu digo para você: não pare de estudar, não pare. 10 anos depois de ter lido o Livro dos Espíritos, proclamava sua adesão solene ao Espiritismo perante 2.000 pessoas no solar da Guarda Velha, não imagina onde fica, no Rio, né? Em 16 de agosto de 1866. Em 1889, é convidado a presidir a Federação Espírita Brasileira, onde institui o estudo sistemático e semanal de O Livro dos Espíritos. Então, ele preside a FEB, mais uma vez, de 1895 a 1900, até o seu desencarne. Sempre lutou pela união dos espíritas brasileiros. Ele sabia que era difícil. Unir espíritas, nossa, é muito difícil. Como diz Emmanuel, os espíritas são aqueles que mais erraram no passado, que agora estão aí tentando se arrumar. Mas eu digo, é um tempo, tá, gente? Essa festa aí dos que vieram depois dos grandes vultos do espiritismo, isso vai acabar. Então, tem muita gente aí brincando de diretor, né? Brincando de trabalhador, brincando de frequentador. Eu digo isso porque eu conheço, tá, gente? E aí, isso vai acabar. Daqui a pouquinho isso acaba. Tem muito diretor aí chamando trabalhador de feiticeiro, de bruxo. Diretor, minha gente. Chamando os próprios trabalhadores de feiticeiros e de bruxos. Vocês querem o quê? O que essa pessoa vai fazer da vida dele? Quanto tempo ficará lá? Então, cuidado com a sua participação no movimento espírita. Não seja daqueles que não entendem a grandeza do espiritismo. Então, observe, estude, como eu disse para você, estude, meu irmão, minha irmã, que você vai ficar encantado, encantada com a proposta espírita. Desencarna em 11 de abril de 1900,
às 11h30, depois de período em que passou imobilizado na cama, em virtude de uma congestão cerebral. Retorna à pátria espiritual, porém continua sua missão de servir aos encarnados pela sua abnegação característica ao bem. Esse é o Dr. Bezerra de Menezes. Um pouquinho, né? Uma fagulha desse trabalhador incansável que a gente colocou aqui. Agora vamos para o Deolindo Amorim, que eu tive o prazer de assistir uma das suas conferências. Ele veio aqui em Juiz de Fora, eu me lembro bem, era um domingo de manhã, e nós fomos à conferência do professor Deolindo Amorim. Eu fiquei impressionado com a capacidade dele, né? Segundo os seus biógrafos, ele fazia uma palestra gravada, que na época gravava em cassete, né? Aí você gravava aquela palestra naquelas fitas, né, de gravador, e depois a pessoa tirava, né, o que ele tinha falado e podia publicar. Não tinha um erro de concordância, não tinha nada que você pudesse falar, vamos corrigir isso aqui. Pra vocês terem uma ideia da narrativa dele, da fruição de narrativa dele e do conhecimento que ele trazia pelas suas narrativas. Tá? Então, vamos pedir à nossa irmã Aline, aí do Rio de Janeiro, que nos fale sobre esse incansável e lúcido trabalhador de Jesus. Vai, Aline. Deolindo Amorim nasceu em 23 de janeiro de 1906 na Bahia. Desencarnou em 24 de abril de 1984 no Rio de Janeiro. Fez do Rio o grande celeiro da cultura espírita do país. Suas obras espíritas merecem ser lidas, relidas. Citarei algumas: Espiritismo e Criminologia, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, o Espiritismo e os problemas humanos, o Espiritismo à luz da crítica, Africanismo e Espiritismo. Era jornalista, escritor, erudito conferencista, sócio remido da ABI, presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e presidente de honra da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Deolindo Amorim privou da amizade de grandes vultos do espiritismo no Brasil e no exterior, como, por exemplo, Carlos Embaçaí, Leopoldo Machado, Herculano Pires, Leôncio Correia e Humberto Mariotti. Foi um dos mais ardorosos defensores das obras codificadas por Allan Kardec e profundo admirador de Leon Denis. Levou o espiritismo ao meio universitário, proferindo uma bela conferência no Instituto Pinel, da então Universidade do Brasil, focalizando o tema o suicídio à luz do espiritismo. Conseguiu que se instalasse o primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas. Agia sempre e invariavelmente de forma conciliadora, ponderada, não atacando ninguém, expondo o espiritismo sem deformações, extasiando a todos com sua didática exemplar. Na época, suas palestras eram gravadas em gravadores de áudio. Segundo seus editores, eles tiravam a palestra das fitas e não precisavam corrigir nenhuma concordância, nem uma palavra. Saía tudo certo e praticamente já revisado para a edição. Deolindo Amorim, mais um grande vulto do espiritismo no Brasil. Muito obrigado, minha filha. Muito obrigado. Deus continue abençoando sua vida, né? Sua vida de mãe, de esposa e de trabalhadora da educação. Muito obrigado. Agora vamos para Eurípides Barçanufo.
ele é de 1880 a 1918. Desencarna só com 38 anos naquela febre, né, que levou muita gente na época, febre espanhola, né, que levou muita gente na época. Mas ele fez muita coisa nesses 38 anos. Talvez o que tenha vivido aí 100 anos não tenha feito o que ele fez nesse tempo. Nasceu em 1º de maio de 1880, na pequena cidade de Sacramento, estado de Minas Gerais, e desencarnado na mesma cidade aos 38 anos de idade. Em 1º de novembro de 1918, tão cedo manifestou-se nele profunda inteligência e senso de responsabilidade, acervo conquistado naturalmente nas experiências de vidas pretéritas, né? Então, a história do Eurípides é muito profunda, ela é muito forte, muito interessante, né? Quando ele saía do corpo para atender pessoas, né? Ele estava dando aula, de repente ele abaixava a cabeça, os alunos já sabiam que ele fazia isso, e ficavam em silêncio. E aí ele ia lá, atendia, voltava para o corpo e continuava dando a aula. Vocês terem uma ideia, né? Que trabalhador que é esse? Diz que certa vez ele estava dando aula, de repente ele saiu do corpo, foi num lugar lá na zona rural, atendeu uma parturiente lá, que estava tendo problemas difíceis, a mulher teve a criança e tudo, aí ele volta para a aula, né, para continuar a aula dele, aí de repente aparece o marido da dona vindo a cavalo, aquela coisa toda, pedindo, pelo amor de Deus, vai lá em casa, porque minha mulher está quase morrendo lá de parto, ele falou assim, vai embora para casa tranquilo, a sua esposa já teve um neném, já estive lá, já está tudo bem. Gente, isso parece conto de fada, não parece? Você fica assim, você lê um negócio desse, mas por que é conto de fada? É porque nós não temos conhecimento da possibilidade mediúnica. Nós não sabemos nada. Certa feita, um espírito, parece que lá na Sociedade Parisiense, lá na França, com Kardec, ele pergunta para um espírito como é que é possível, né, alguém morar em Plutão se a luz do Sol lá não é nada, é uma bolinha, você vê o Sol lá como uma estrela. Aí o mentor, né, o espírito respondeu assim, vocês aí na Terra não têm a mínima noção do que seja a eletricidade, vocês estão nos primeiros fragmentos do estudo da eletricidade. E olha o que a eletricidade faz aqui. Veja bem, a gente não conhece nada. Então a gente fica assim, a gente quer medir grandes feitos, grandes fatos, com a nossa capacidade pequena de percepção e de decodificação dos fatos. Pense nisso. Né? Bom, ainda ele, né, através de informações prestadas por um dos seus tios, tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da codificação kardeciana. Diante dos fatos, voltou totalmente suas atividades para a nova doutrina, pesquisando por todos os meios e maneiras, até desfazer totalmente suas dúvidas. Auxiliava a todos sem distinção de classe, credo ou cor, e onde se fizesse necessária a sua presença, lá estava ele, houvesse ou não condições materiais. É uma história muito bonita, você encontra aí bastante biografia do Eurípides Barçanufo. E lá em Sacramento, né, tem toda uma história contada lá pelos os nossos irmãos e irmãs que trabalham lá em Sacramento. Recentemente, tive a possibilidade de ter um amigo que foi lá, trouxe vídeos. Então, você quer fazer um turismo? Vai nesses lugares, vai lá em Sacramento, vai em Pedro Leopoldo, vai na Fazenda Experimental, sabe, onde essas pessoas viveram e realizaram trabalhos impressionantes. Né? Aí em Niterói tem o Centro Espírita da Filha do Peixotinho. Né? Então, busque conhecer, sabe, meu irmão? Porque eu viajei a vida inteira, eu aprendi uma lição muito grande. Aquele que fica sentado no sofá da sua casa não vê o mundo acontecer. Agora saia, que você vai ver muitas coisas. Coisas impressionantes, você nem imaginava que existiam. Mas faça buscas coerentes com a lógica e com a justiça que te levem ao amor.
Em 1º de abril de 1907, fundou o Colégio Allan Kardec, que se tornou verdadeiro marco no campo do ensino. Esse instituto de ensino passou a ser conhecido em todo o Brasil, tendo funcionado ininterruptamente desde a sua inauguração, com a média de 100 a 200 alunos, até o dia 18 de outubro de 1918, quando foi obrigado a cerrar suas portas por algum tempo, devido à grande epidemia de gripe espanhola que assolou nosso país. Que nós vivemos isso aqui recentemente. Tivemos mesmo que as escolas foram fechadas por causa desse processo que aconteceu no mundo. Então, vejam vocês como que esse trabalhador buscava prestar seus serviços a Jesus. É isso que eu falei para vocês. Você quer ser um trabalhador de Jesus? Então, diga para ele: Senhor, faça de mim um instrumento da vossa paz. Aí ele vai fazer de você um instrumento da paz. Caso contrário, meu amigo, são ansiedades, depressões, angústias, mortes. Porque a pessoa que não conhece Jesus morre. Aquele que me conhece jamais conhecerá a morte. Não foi o que ele disse? Barçanufo seguiu com dedicação as máximas de Jesus Cristo até o último instante da sua vida terrena. Por ocasião da pavorosa epidemia de gripe que assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflição. Sua extraordinária mediunidade fez com que atendesse pessoas em vários locais, deslocando-se em espírito para tais feitos. Foi um grande missionário do espiritismo no Brasil. Eu quero deixar aqui uma informação. Quando você fala em desencarnes coletivos, como essas epidemias, minha gente, isso tudo é programado, isso tudo é previsto pela espiritualidade, porque os espíritos precisam de passar por essas experiências. Então, não acho vocês que são vítimas. Não, não são. Estão se libertando do corpo físico para um dia retornar. Mas que naquele momento eles precisam realizar isso. Se você quiser aprofundar, eu digo mais uma vez, estude o nosso curso, de O Ser Multidimensional. Que lá nós explicamos isso com muito detalhe. Tá bem? Então, não fique nessa de, poxa, morreram tantos, quantas pessoas morreram naquela epidemia. Não. Todos somos filhos e filhas de Deus. E para cada um de nós, ele dá um destino dentro do tempo que nós estamos vivendo. E como diz o Aulus, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, ele diz que Deus não nos vê com olhos pequenos de apenas uma existência física, e sim com olhos de eternidade. Então, não se apavore quando se ouve notícias de que tantas pessoas morreram, desencarnaram, nisso, naquele processo e tal. Calma. Deus é Pai de todos e tudo tem uma explicação lógica. E não sou eu que vou saber essa explicação, eu nem preciso saber. Basta para mim que eu entenda que Deus está no comando, que Jesus está no comando e que isso é necessário e que não existe morte. A imortalidade, minha gente, é uma coisa tão extraordinária. Quando a Medusa, ela foi decapitada pelo Perseu, e de dentro dela saiu Pégasus, aquele cavalo alado, bonito, lindo, mostrando o seguinte, que depois que você morre, você é imortal. Você se torna um ser alado, para trabalhar em outras instâncias. Você vê a mitologia grega, 2, 3 mil anos atrás, trazia essas informações. Por que nós ainda hoje cultuamos tanto a morte? Preste atenção naquilo que a vida está te oferecendo, naquilo que você está vivendo, principalmente se você frequenta, participa do movimento espírita. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo.
Agora, ainda, né, dentro dessa fala de grandes personagens, vamos para Carribá de Souza Schuttel. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, né, mas é um grande trabalhador. Ele é de 1868 a 1978, viveu 70 anos. Homem dotado de ilibado caráter, de ampla visão e de grande humildade. Conseguiu conquistar os corações de todos. Na política, não enfrentava obstáculos. Deve-se a ele a edificação do prédio da Câmara Municipal de Matão, lá no estado de São Paulo, né? O que fez com seus próprios recursos financeiros. A política, no entanto, não era o seu objetivo. Por isso, tão logo teve a sua entrada de Damasco, ou seja, o seu momento de entrar para ser trabalhador de Jesus, né? A entrada de Damasco é quando você entra para ser trabalhador de Jesus. É quando você abandona esses prazeres mundanos para ser trabalhador de Jesus. Foi o que Paulo de Tarso fez. Então, você já fez a sua entrada de Damasco? A sua entrada em Damasco? Então, ele é representado, né, essa estrada de Damasco, pela sua conversão ao espiritismo. Abandonou esse campo, passando a dedicar-se inteiramente à nova doutrina. Ainda Carribá conheceu o espiritismo através de Manuel Pereira do Prado, mais conhecido por Manuel Calixto, que na época era um dos poucos e o mais destacado espírita de Matão, em São Paulo, onde foi seu primeiro prefeito. Embora não sendo profundo conhecedor dos princípios básicos da codificação kardeciana, Manuel Calixto conseguiu impressionar o futuro apóstolo com uma mensagem mediúnica de elevado cunho espiritual recebida por seu intermédio. Veja, então ele não era um conhecedor do espiritismo, mas era um médium, com responsabilidades. Então, psicografou uma obra, uma página, e entregou para o Carribá, e foi bastante, né, para Carribá se tornar o grande trabalhador que foi. No dia 15 de fevereiro de 1925, lançou o primeiro número da Revista Internacional do Espiritismo, órgão que, desde então, vem circulando sem solução de continuidade, ou seja, sem parar, ininterruptamente. Recentemente, nós tivemos a alegria de ver um artigo nosso publicado na Revista Internacional do Espiritismo, que era um grande sonho de ver um trabalho nosso ali. Autor de vários livros espíritas, fundou a editora O Clarim, que tem muitos livros, né, publicados por essa editora. Foi um homem de fé, orador convincente, trabalhador infatigável, dinâmico, realizador e portador dos mais vivificantes exemplos de virtude cristã. Aí está, né? Agora vamos para o Peixotinho, né? Francisco Peixoto Lins. 1905 a 1966, ele desencarna com 61 anos de idade. Então, vamos ver um pouquinho sobre o Peixotinho? Aos 18 anos, ficou acometido de influenciação dos espíritos trevosos, ficando desprendido do corpo cerca de 20 horas, no estado cataléptico, quase chegando a ser sepultado vivo, pois seus familiares o tinham dado como desencarnado. Sofreu uma paralisia que o prostrou num leito de dor durante 6 meses. Nessa fase, um dos seus vizinhos, membro de uma sociedade espírita de Fortaleza, solicitou permissão à sua família para prestar-lhe socorro espiritual com passes e preces. Vejam vocês, quantas pessoas, né, que desencarnam aí, que têm essas influenciações de espíritos, influenciações obsessivas, e não têm ajuda, não buscam ajuda nos centros espíritas. Por quê? Por tradição de família, tradição de cultura religiosa, por acreditar somente na medicina que nós conhecemos. Não, meu amigo, obsessão, medicina do mundo não cura. Ela te entorpece, mas curar não. Então tem que buscar o recurso onde tem. Os centros espíritas têm esses recursos. Então você vê que foi aí um espírita que pediu permissão à família e o ajudou com passes e preces, e ele então sai daquela situação que ele estava, né?
No ano de 1948, encontrando-se pela primeira vez com o médium Francisco Cândido Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, teve a oportunidade de propiciar aos confrades daquela cidade belíssimas sessões de materializações e assistência aos enfermos. Peixotinho, como era conhecido, trabalhou a vida toda nas atividades espíritas, em sessões de curas e apoio aos sofredores. São notáveis suas participações em sessões de materialização. Mais uma vez eu te digo, se você quiser conhecer um pouquinho sobre materialização, eu te aconselho a ler os livros do Dr. Paulo César Fructuoso. Ele tem aí 7 livros, se não me engano, publicados. Ele é do Rio de Janeiro, lá da casa de Frei Luiz. E ele tem um trabalho interessante, porque ele viveu isso a vida toda, as questões de materializações. Então, ele coloca isso com muita propriedade. E no nosso curso, né, o Ser Multidimensional, nós também falamos sobre o que é uma materialização, o processo ectoplasmático, as materializações completas, as incompletas. Então, vale a pena você estudar. Vamos estudar, minha gente. É o que eu digo para você, o que eu te convido a fazer. Né? Agora, a dona Ivone do Amaral Pereira, conhecidíssima, né? De 1900 a 1984, desencarna com 84 anos. Né? Nasceu na cidade de Rio das Flores, do Rio de Janeiro. Aos 4 anos, já se comunicava audiovisualmente com os espíritos. 2 entidades eram particularmente caras. O espírito Charles e o espírito Roberto de Canarrejas. Praticou a mediunidade de incorporação e passista. Possuía mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar algumas sessões de materialização, mas ela nunca sentiu atração por essa modalidade mediúnica, cada um na sua, né? Os trabalhos no campo da mediunidade que mais gostava de fazer eram os de desdobramento, incorporação e receituário. Também ela tem uma vasta obra, uma vasta bibliografia que você pode buscar, que você pode querer saber. Né? Como médium psicofônico, pôde entrar em contato com obsessores, obsidiados, suicidas, aos quais devotava um carinho especial, sendo que muitos deles tornaram-se espíritos amigos. No receituário homeopático, trabalhou em diversos centros espíritas de várias cidades, em que morou durante 54 anos de atividade. Aqui em Juiz de Fora também. Ela morou aqui, trabalhou na Fundação João de Freitas, uma casa que nós temos um apreço muito grande, né? E que continuaremos a fazer muitas palestras ali aos domingos, às 10 horas da manhã. E a dona Ivone criou a Escola de Evangelização, que tem lá o nome dela hoje. Então, foi uma médium independente, que não se submetia aos entraves burocráticos que alguns centros exercem sobre seus trabalhos. E seguia sempre a Igreja do Alto, e com ela exercia a caridade a qualquer hora e a qualquer dia em que fosse procurada pelos sofredores. Ela psicografou Memórias de um Suicida, um ícone na literatura espírita. Você sabe que ela escreveu esse livro, psicografou? Esse livro ficou 25 anos aguardando o tempo de ser publicado. Né? 25 anos. Ela chegou a não acreditar na obra, porque ninguém queria publicar. Aí, um dia, alguém lá da FEB achou interessante e publicou esse best-seller, né? Que nós temos aí. Uma outra coisa interessante nela é essa questão de ela não seguir entraves que muitas vezes as burocracias dos centros colocam. Eu digo a você, diretor, diretora, não queira inventar a roda de novo, já foi inventada. Sabe? A roda já existe, não queira fazê-la de novo, não. Quando você quiser ter alguma coisa aí no centro, veja se Jesus falou sobre, se Kardec falou sobre. Se não falou, não entre nessa. Você dá uma direção para o melhor atendimento, né? Para uma melhor possibilidade de divulgação, tudo bem. Agora, tem gente que gosta de estabelecer critérios. Tem gente. Eu digo para vocês, olha, cuidado com isso. Vai devagar, porque você não precisa reinventar a roda. Certo? Pense nisso. Carlos Torres Pastorino. Muito bem. 1910 a 1980, com 70 anos. Quem não conhece o Minuto de Sabedoria, né?
aquele livro que sempre é um livro de cabeceira, um livro de bolso, sugestões oportunas, o estudo sobre o Evangelho de João, Sabedoria do Evangelho, né? Uma série dele, e outros trabalhos mais que esse senhor fez. Mas falar sobre ele é muito complicado. Eu vou pedir a Bela, do Rio de Janeiro, Isabela, né? Lá do GRESG, Grupo de Estudos das Explicações de Germã, lá do Rio de Janeiro, que nos fale sobre este incansável e lúcido trabalhador de Jesus. Bela, querida, por favor, mostra aí o seu conhecimento sobre ele. Carlos Juliano Torres Pastorino, muito conhecido pelo seu livro Minutos de Sabedoria e pela série Sabedoria do Evangelho, bem como o Técnicas da Mediunidade. Nasceu em 4 de novembro de 1910, no Rio de Janeiro, onde também veio a desencarnar em 13 de junho de 1980, aos 69 anos de idade. No dia 31 de maio de 1950, concluiu a leitura de O Livro dos Espíritos, cujo exemplar recebera por empréstimo de um colega do Colégio Pedro II e ao qual guardava com muito carinho. Nesta data, declarou-se um espírita e passou a frequentar, na cidade do Rio de Janeiro, o Centro Espírita Júlio César, no bairro do Grajaú, que foi a sua escola inicial de espiritismo. Quase um ano depois, em 8 de janeiro de 1951, fundou com um grupo de amigos o Grupo Espírita Boa Vontade, posteriormente renomeado como Grupo de Estudos Espíritos, que, com a ajuda do coronel Jaime Hollenberg de Lima, deu origem ao Lar Fabiano de Cristo, à CAPEM, e ao Boletim Espírita SEI, Serviço Espírita de Informações. A grande inspiração do professor Pastorino era criar uma universidade livre para ensinar sabedoria. Em 1973, recebeu, por doação do Dr. Miguel Luz, um terreno em Brasília, onde iniciou as obras da universidade. Já com algumas dependências construídas, chegou a realizar vários cursos. Foi homem de cultura extraordinária, escritor, jornalista, teatrólogo, radialista e historiador, filólogo, professor, poliglota, poeta e compositor. Falava fluentemente vários idiomas, legando-nos imensa obra cultural, com numerosos livros didáticos. Traduziu obras de vários autores ingleses, franceses, espanhóis, italianos, clássicos latinos e gregos. Assim, os homens de bem aproximaram e se aproximam do espiritismo para divulgá-lo, norteando mentes e corações. Ainda, voltando a Ivone, né, nós queremos falar um pouquinho sobre a obra Memórias de um Suicida, né, que é um ícone na literatura espírita. Queremos agradecer também a Bela pela sua participação. E algumas outras obras dela que eu tinha esquecido de falar para vocês. Olha lá, Memórias de um Suicida, Ressurreição e Vida. Eu tenho esse livro, ele é muito interessante. Sublimação, né? Devasando o Invisível, excelente também. Recordações da Mediunidade. Sabe? São livros assim diferentes, porque eles comentam uma vivência, uma época diferente da nossa, e das nossas vivências. Vale a pena, por isso que eu voltei a falar sobre Dona Ivone, né? Agora vamos para o Divaldo Pereira Franco. Ele nasceu em 1927 e está aí até hoje conosco, com quase 100 anos, né? Ele é conhecido tribuno baiano, percorreu o mundo divulgando o espiritismo. Fundou a Mansão do Caminho, que atende a milhares de necessitados do corpo e da alma, e psicografou centenas de obras, destacando a série psicológica de Joana de Anjos, da qual nós utilizamos muito no nosso estudo de psicologia. Médio contemporâneo, através da sua brilhante oratória, fez com que multidões tomassem conhecimento do espiritismo em todos os locais por onde o divulgou. Então, ele é considerado o maior tribuno espírita de todos os tempos. E seu nome ficará gravado para sempre na história mundial do espiritismo. Divaldo Franco, ele tem filmes, né, que retratam a vida dele, tem muitos livros, né, muita psicografia, e muito conhecido no movimento espírita. Eu quero dizer para você o seguinte:
Eu me encontrei com o Edivaldo Franco algumas vezes. Me encontrei aqui em Juiz de Fora, me encontrei em Goiânia, sabe? Às vezes que eu encontrei com ele foi de uma delicadeza comigo, ele foi de uma nobreza comigo, eu nunca vou esquecer. Não fui assim tão próximo dele, não é isso. Mas as poucas vezes que eu pude estar do lado dele, próximo a ele, ele foi extremamente nobre, gentil comigo. Eu agradeço a você, Edivaldo, por esse carinho conosco. Agora chegamos ao Francisco Cândido Xavier, 1910 a 2002, 92 anos. Maior e mais prolífico médium psicógrafo do mundo em todas as épocas. Nasceu em Pedro Leopoldo. Tivemos a oportunidade de conhecer a casa que ele nasceu lá, muito interessante, foi muito emocionante para nós entrarmos naquela casa. Nasceu em Pedro Leopoldo, modesta cidade de Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Em 2 de maio de 1927, participa de sua primeira reunião espírita. Até 1931, ele recebe muitas poesias e mensagens, várias das quais saíram a público estampadas à revelia do médium em jornais e revistas, como de autoria de F. Xavier. Neste mesmo ano, vê pela primeira vez o espírito Emmanuel, seu inseparável mentor espiritual. O Chico era muito simples, né? Ele era muito inteligente. Tão inteligente que ele era simples, ela era humilde. As pessoas que não são inteligentes nesse sentido são muito soberbas, né? São muito orgulhosas, achando-se o máximo. Né? E ele não, com aquela simplicidade toda, ele fez um trabalho que vai ficar aí marco do mundo, não vou dizer só do Brasil, do mundo, né? Ainda ele iniciou publicamente seu mandato mediúnico em 8 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo. Contando 17 anos de idade, recebeu as primeiras páginas mediúnicas. Em Noite Memorável, os espíritos deram início a um dos trabalhos mais belos de toda a história da humanidade. 17 folhas de papel foram preenchidas serenamente, versando sobre os deveres do espírita cristão. Ele deixou mais de 400 obras psicografadas e mais de 2.000 cartas de pessoas desencarnadas e que confortaram corações maternos e outros. Também tivemos a oportunidade de ir a Uberaba, né? Numa tarde e noite memorável, onde estivemos com ele naquela reunião que ele fazia à sombra do abacateiro. Pudemos ali participar dos estudos, eu fiquei de frente a ele, né, um pouquinho distante, mas de frente, ficar em círculo, e vendo, né, eu fiquei olhando ele o tempo todo, a sua simplicidade, a sua maneira de agir, depois uma fila imensa de pessoas, né, com necessidades aí sociais, e ele enfiava a mão no bolso e dava uma cédula, uma moeda. A gente sabia que era muito pouco, mas imagina a alegria daquelas pessoas de receberem aquilo do Chico Xavier. E à noite, nós retornamos agora para a reunião de psicografia e vimos ele psicografar muitas e muitas cartas. Depois ele lia, as pessoas recebiam aquelas correspondências em lágrimas, né? E mais tarde entramos numa fila para cumprimentá-lo. Foi uma coisa que ficou gravada em 1984, se não me engano. Olha, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Né? Eu tenho uma foto tirada com ele, que nós de mão dada, assim, sabe? Nós de mão dada, eu com a mão no ombro dele, ele me olhando, assim. Essa foto, ela aparece. De vez em quando ela surge aqui em casa. Aí eu falo assim, vou botar na moldura, se eu quero, desaparece. Sabe? É interessante, ela não se permite entrar numa moldura. É interessante. Não sei por que acontece isso. Né? Então, aí está alguns fatos, né, vividos com Chico Xavier.
Seu nome há de repercutir por todas as eras, como aquele que soube amar e trabalhar em nome de Jesus e que jamais esmoreceu, deixando um legado ímpar de amor e dedicação à humanidade, pois que a ela desvendou os inúmeros mistérios do além-túmulo. Não há quem não ame o maior número do século XX, amado e respeitado em todo mundo que conhece a sua obra, e será por todo sempre, quando todos tiverem acesso ao seu trabalho de divulgação do Espiritismo. Imagina você quando o nosso lar for publicado em mais de 200 países, né, que temos, quando a obra do André Luiz for divulgada lá, a obra de Emmanuel. Imagina você. Tem muito espírito inteligente, muito espírito sábio, inteligente e virtuoso que não conhece isso. De repente, né, a espiritualidade libera. Essas pessoas serão imensamente gratificadas a Chico Xavier, por isso é um nome, um ícone da história do planeta. É isso aí. Aí tem outros nomes, né, que não dá para a gente citar aqui todos eles. Né? Muita gente, né? Inúmeros outros contribuíram para a fixação e divulgação do espiritismo no Brasil. Nós já falamos do Hermínio Miranda, tem o Abel Gomes, tem a Anália Franco, Ari Alfeld, Carlos Embaçaí, Cornélio Pires, Deolinda Morim, Batuíra, Zilda Gama e mais centenas de outros nomes. A todos eles o nosso peito de gratidão, que cada um de nós nos espelhemos neles para que realizemos aqui um trabalho profícuo dentro do Espiritismo. Então, nós não temos como falar de todos, né? Mas estamos aqui agradecidos a todos, a dona Zilda Gama, ao Deolinda a gente já falou um pouquinho, Ari Alfeld, que foi um baluarte aqui em Juiz de Fora, né? Carlos Embaçaí, em Niterói, Cornélio Pires, em São Paulo, né? Anália Franco, Abel Gomes, aqui numa região que tem aqui perto de Juiz de Fora, Gastolfo Dutra. Gente, muitas pessoas, muitas. Imagino em outros locais, Fortaleza, Natal, Maceió, João Pessoa, imagina, né? Goiânia. Quantos nomes tem aí que estão no anonimato, mas que, no momento propício, né, todos serão conhecidos. Então, compete aos trabalhadores espíritas da atualidade deixar gravado o seu nome nessa história, como aqueles que, entendendo a vontade de Jesus, deixaram seus personalismos e se envolveram decididamente para que o Espiritismo seja sempre o farol a guiar almas. Esse convite eu faço para você, porque eu faço esse convite permanentemente para mim. Vamos fazer o nosso trabalho? Não importa se a gente vai ficar na história, não é esse o fato. O importante mesmo é ser trabalhador. Sabe? É você levar no teu conteúdo do inconsciente essa história que você participou desse movimento de libertação de espíritos pela terceira revelação. Isso fica gravado no inconsciente. Pode não ficar gravado nas páginas da história daqui, mas no teu inconsciente fica, e entendo, que fica também gravado na história da humanidade, que deve ter um gravador sideral, como dizia Camille Flammarion. Existe um gravador sideral que grava tudo. Então, minha gente, vamos nos dedicar a essa obra e nós seremos eternamente gratificados pelo Senhor Jesus. Né? Então, são semeadores, olha que bonito, né? Semeando a palavra do Senhor Jesus, plantando, né, a palavra de Jesus. Isso é lindo, né? Então, vamos pedir à nossa irmã Luísa, a minha neta, né, é lá do Rio de Janeiro, que nos fale sobre esses incansáveis e lúcidos trabalhadores de Jesus. Olha, fala sério, é muita gente que precisa ser homenageada aqui. Vale a pena você ir no site da Federação Espírita do Paraná e pedir por grandes vultos do espiritismo no Brasil. Você vai ficar com muita vontade de pesquisar outros nomes como Martins Peralva, Anália Franco, Dolores Bacelar, Eigorina Cunha, Palhano Júnior, Ramiro Gama
e feitas nobres. Tem uns 200 nomes para você pesquisar e conhecer essas pessoas que trabalham e muito para a divulgação do espiritismo no mundo e no Brasil. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Beijos! Muito obrigado, Luísa. Beijinho no seu coração. Então, o Espiritismo é a universidade da alma, como diz Emmanuel. Guarde isso com você. Espiritismo é a universidade da alma. E se é uma universidade da alma, é uma universidade em campo aberto, ampla, onde você pode, sozinho ou não, entrar nesse curso. O curso da tua imortalidade. E caminhar por uma estrada assim, muito grande e muito lúcida, onde todos os caminhos vão se abrindo para você e a luz vai chegando. Isso é Espiritismo, que vai fazer de você um ser livre para voar livremente por todas as dimensões que você puder. Claro que um dia você vai ter tanta liberdade que você vai voar pelo universo, mas por hora que você voe plenamente lúcido e feliz pelos ensinamentos que você pode adquirir estudando o Espiritismo, né? Aí você se torna um ser pleno, né? Já não tem mais aquela preocupação de seguir este ou aquele caminho. Você vai seguir o caminho do seu infinito, da sua imortalidade, né? E aí você precisa estudar. Precisa se dedicar muito a este estudo, que é o estudo do livro dos Espíritos. Precisa fazer anotações para você não esquecer, né? E aí você se torna essa alma iluminada, esse espírito consciente, esse espírito em paz, né? Aí você pode dizer, eu sou espírita. E diga isso, meu irmão. Diga isso com todas as possibilidades que você tiver. É o que eu te desejo, né? Então, nós chegamos, né, ao final do nosso estudo de hoje, muito agradecidos a Deus, a esses nomes, a essas pessoas hoje na parte espiritual, com menos de Valdo Franco, né, que todos eles recebam a nossa pleito de gratidão, né, que todos eles recebam o nosso carinho, e que eles possam nos orientar, nos ensinar como ser um trabalhador de Jesus. Quem sabe, aí, enquanto o nosso corpo descansa às noites, que a gente sai do corpo, que a gente possa encontrar com eles, tomando lições, tomando apontamentos. É o que eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a realizar isso. Você vai ver quanto é importante para você, né, essa possibilidade, né, que você pode ter de seguir Jesus de perto. No livro Pontos e Contos, do irmão X, tem uma página que diz discípulo de perto e discípulo de longe. Então, Jesus, né, vai a uma região mais próxima aqui do plano físico e conversa com as pessoas, e cada um faz um pedido. Eu queria nascer rico para poder ajudar, eu queria nascer muito culto e tal. E Jesus vai oferecer, vai liberando tudo que pediu. Ele liberava. Até que tinha umzinho lá, né, muito quietinho, no cantinho dele, que não pedia nada. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, você não vai me pedir nada? Aí o homem ficou assim, extasiado, sem saber o que falar, né? Aí Jesus falou assim, já sei. Você quer ser meu discípulo de perto. Então, com você, eu vou me entender pessoalmente. Que a gente seja esse discípulo, né? Que possa entender pessoalmente com o Mestre. É o que eu desejo a vocês. Nós sabemos que os espíritas hoje, né, são os trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Sabe
parábola, né, que tem, né, que a pessoa, que o Senhor só vai salariar, né, trabalhadores, aí chegou a hora primeira, depois chegou a hora tal, e cada um ele oferecia, né, aquele denário lá que ele ia pagar no final do trabalho, no final do dia. Até que apareceu lá, né, da 10ª hora, que a gente analisando, deve ser 5 horas da tarde, e ele convida, não, vem cá, ninguém te chamou, eu estou te chamando, vamos lá. E no final da história ele recebe o mesmo que os outros receberam. Por que ele recebeu o mesmo que os outros receberam? Porque não é a quantidade, é a qualidade. Então, sejamos espíritas com qualidade, para que a gente possa fazer jus a esse tipo de trabalhador da última hora. Eu agradeço a Deus por mais esse momento com vocês, aqui no canal do GRESB, que tem sido um grande anfitrião, né? Um grande parceiro, a Simone, a Gilmara, o Marco e todos os outros que são os diretores ali do GRESB. E todos vocês recebam o meu agradecimento por tudo isso, pelo carinho, pela atenção, sabe, pela deferência. Eles tratam a gente como provavelmente, né, alguém que trabalhou muito no espiritismo, na vida, é recebido no plano espiritual, com todo carinho, com toda atenção. Então, eu agradeço a todos vocês do GRESB. Estamos quase terminando o trabalho. E serei eternamente grato a vocês. Gratos a Jesus, grato à espiritualidade. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para colocar aqui a canção Trabalhadores da Última Hora, cantada pelo coral Espírita Irmã Sheila. A letra é do Públio, né? Eu conheço o Públio, ele é editor de um dos livros meus, Navegador Racional. Então, ele se titula Públio Lentus. Na verdade, é Públio Carísio de Paula. Mas ele fala que é Públio Lentus, porque o Lentulus é o Emmanuel. E o Herculano Reis, que compuseram essa canção. Então, vamos terminar o nosso estudo de hoje com Trabalhadores da Última Hora. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga. Até o nosso estudo de número 40 na próxima oportunidade. Muita paz. Fiquem com Jesus. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta. Vamos plantar a terra farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo amor. Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho.
Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora, Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor.